Ok, pessoal, vamos dar início à terceira parte da nossa aula de hoje, 2.1 e 2.2, e vamos continuar exatamente onde nós havíamos parado, dentro da relação das linguagens de programação. Então, essas são as linguagens que estão sendo mais utilizadas. Essa pesquisa é feita com executivos de TI no mundo todo e atualizada mensalmente. Então, seria interessante depois vocês acompanharem essa evolução, né? A organização chama-se TIOBE, TIOBE, e vocês encontram isso facilmente clicando no Google, na internet, e vocês acessam esse ranking e podem se manter atualizados aí durante toda a vida profissional de vocês, sabendo qual linguagem vocês devem escolher, qual linguagem vocês devem estudar, aprender, para que vocês estejam sempre acompanhando as tendências do mercado. Outro item importante, importantíssimo na verdade, são os bancos de dados. Eles também fazem parte aí dos nossos fundamentos, né, da estrutura geral de um sistema de computação. Banco de dados também é um software, um sistema gerenciador de banco de dados, o nome mais correto, né, o nome mais adequado, mais completo para isso, então seria SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Né? É um conjunto integrado de elementos de dados relacionados logicamente. Reúne registros armazenados previamente em arquivos distintos em uma fonte comum de registros de dados, fornecendo os dados que são utilizados em muitas aplicações. Então, está dizendo aqui que é uma organização de dados feitas com uma certa regra, né, uma certa terminologia, e esses dados, então, ficam disponíveis para diversas aplicações. Os dados são armazenados nesse conceito de banco de dados e são independentes dos programas aplicativos que utilizam eles, e também do tipo de dispositivos de armazenamento secundário dos quais estão armazenados. Né? Hoje nós temos sistemas que são multicamadas. Significa isso? Se eu tiver uma aplicação hospedada num servidor, normalmente nós teremos um servidor só para o banco de dados, para a parte de armazenamento de dados, e esse servidor tem por objetivo dar acesso da melhor forma possível a esses dados e garantir a integridade e confiabilidade dos mesmos. Um outro servidor de aplicações que executa, processa, faz o controle dos acessos e executa, então, a parte de processamento do nosso software. E a parte de front-end, onde o usuário vai ter a parte, né, relativa à apresentação dos dados, a consistências iniciais, estando disponível, então, na ponta do usuário. Então, nós temos uma parte de front e uma parte de back dividida em duas partes, servidor de aplicação e servidor de dados. Tá? Então, isso é bastante importante para a gente ter noção dessa característica, né, das características de arquitetura de um sistema de informações. Tá? Da mesma forma que nós utilizamos lá o ranking da TIOBE para trazer as linguagens de programação, eu puxei aqui também um ranking de bancos de dados. Embora esse trabalho tenha sido feito em 2017, ele mostra assim, muito claramente qual é o panorama dos bancos de dados hoje, porque é diferente de uma linguagem de programação, que eu posso programar hoje em uma, amanhã mesmo, quarta-feira, eu quero programar em outra linguagem de programação e eu posso migrar sem grandes problemas. Banco de dados já não é tão simples de migrar. Se eu tenho uma empresa rodando há 10 anos dentro de uma determinada plataforma, eu preciso de um projeto de migração de pelo menos 6 meses, 1 ano, para fazer a migração dos bancos de dados. Então, esse ranking ele é bastante atualizado, tenho certeza que ele seria muito aplicável nos dias de hoje, sem grandes problemas. Tá? Então, está aqui na parte central aqui, o nome dos sistemas de banco de dados. Né? O principal deles é o Oracle, primeiro lugar o ano anterior também, em relação a 2017. O segundo é o MySQL. MySQL é um banco de dados da própria Oracle, mas que ele veio por meio da aquisição da empresa Sun Microsystems, e quando a Oracle comprou a Sun, ela trouxe duas tecnologias, desculpe, não foi nada de Sun,
esquece. Sun é relativa à tecnologia, à linguagem Java que nós vimos anteriormente. O MySQL era um banco de dados gratuito que surgiu no mercado e a Oracle comprou a possibilidade de utilizar o MySQL, comprou o banco de dados MySQL porque ele estava crescendo muito em número de usuários, em número de empresas que utilizavam e estava ameaçando a própria Oracle, que é proprietária das maiores aplicações de banco de dados. Então, ao invés de brigar com concorrente, né, a Oracle preferiu comprar a plataforma e manter, então, todo o gerenciamento do desenvolvimento do MySQL. O MySQL ele é gratuito na maior parte dos usos, mas tem versões pagas também. Então, tem uma versão Enterprise com uma série de funcionalidades melhores, maiores, mais complexas do que a versão Community que nós utilizamos nos nossos projetos em geral, que é uma versão totalmente gratuita. O Oracle, o carro-chefe da empresa, ele também tem uma versão gratuita, porém com poucos recursos, e na versão paga, e aí ele tem uma série de funcionalidades muito, muito poderosas. Né? Eu diria que é o banco de dados mais completo e poderoso do mercado hoje em dia, é o banco de dados Oracle, com aplicações de banco de espelhamento, de bancos de dados distribuídos, que são muito importantes para as empresas maiores, de um porte médio para grande. Né? Então, Oracle e MySQL, estamos falando da mesma empresa, MySQL tipicamente gratuito, Oracle tipicamente pago, por ter mais funcionalidades do que o MySQL. Então, essas são as principais plataformas do mercado. Em terceiro lugar, o Microsoft SQL Server, um banco de dados também com versão gratuita, porta de entrada, e mais adiante, se a empresa precisar de outros recursos, migra para a versão paga, né? Essa, então, é desenvolvida e mantida pela Microsoft. Depois nós temos outras tecnologias, como o MongoDB, o Postgre, o DB2, Cassandra, Microsoft Access, que, na minha opinião, nem deveria fazer parte de uma lista de bancos de dados, porque ele não pode ser considerado um banco de dados, mas isso é opinião pessoal. Redis e o SQLite, que é uma versão simplificada de um banco de dados, disponível também, é muito utilizado em equipamentos de menor porte. Tá? O Cassandra aqui, acho que vale a pena comentar, ele tem um modelo de banco de dados diferente dos demais, né, que são bancos de dados relacionais. Ele está aqui como Wide Column Store. Ele é um banco de dados muito utilizado em plataformas maiores, voltado principalmente para o Big Data. Okay? Então, veja que interessante, lá em 2017 a gente tinha já o aparecimento de um banco de dados, que começou lá em 2016 em oitavo, já estava crescendo para sétimo, que é um banco de dados de um ambiente exclusivamente usado em Big Data, né? Ou Big Data com um sotaque mais americanizado. Okay? Então, esses são algumas características dos principais bancos do mercado. Com isso, nós encerramos a aula 2.1, que tratou essencialmente do hardware e do software dos sistemas de computação. Agora nós entramos na aula 2.2 e fala sobre classificações e características dos sistemas computacionais. Agora a gente já está indo para o lado dos sistemas. Né? Nessa sessão, nesta aula, vamos abordar os principais tipos e características de sistemas computacionais, englobando desde os equipamentos mais simples até os mais complexos, né? Supercomputadores que são utilizados para aplicações que necessitam de alto poder de processamento. O profissional do TI, como nós já dissemos antes, enfrenta desafios diários em sua carreira para definir quais melhores equipamentos para cada tipo de aplicação e, portanto, deve estar preparado para sempre encontrar as melhores soluções. Não existe uma única fórmula ou uma única solução possível. Temos sempre que levar em consideração fatores como custo, poder de processamento, necessidades, tipo de usuário, tipo de aplicação. Tudo isso vai ser caso a caso e vai interferir na nossa decisão, no nosso resultado também. Okay? Essa tabela, ela resgata um pouco aí da história, né, e mostra
5 gerações, né, de computadores, comparando tamanhos e outras características. Então, só para a gente relembrar, na primeira geração, aqui na primeira coluna, né, tamanho de uma sala, né, eram os mainframes. Rede, não conversava em rede. Circuitos, eram feitos com válvulas. Custo por milhão de instruções, $10 por cada milhão de instruções. A segunda geração dos computadores era um mainframe do tamanho armário, já era bem menor do que uma sala. A rede, a forma de interface, né, era terminais de vídeo conectados aos mainframes. Então eu tinha chamados terminais burros, que eram apenas dispositivos de teclado e vídeo. Eles só faziam isso, só teclado e vídeo, e tinha uma interface de comunicação, e daí eles se comunicavam diretamente com o mainframe e faziam as suas operações. Então, por isso eram chamados de terminais burros. Essa segunda geração já era realizada com circuitos transistorizados, e o custo já tinha caído para $1 por milhão de instrução. Então, tinha caído 10 vezes nesse momento. A terceira geração são os microcomputadores do tamanho de uma mesa, como nós conhecemos os desktops. As redes, a comunicação deles já eram baseadas em mainframes e também em minicomputadores. Esses computadores se conectavam aos servidores das empresas, que tipicamente eram mainframes, e também computadores de porte médio, chamados minicomputadores. Circuitos utilizados já eram circuitos integrados de baixa densidade. E o custo por milhão de instruções caiu mais 10 vezes, de $1 para 10 centavos de dólar. Chegamos então à quarta geração, computador de mesa e laptops, já os computadores portáteis, as redes locais e sistemas cliente-servidor, pequenas redes então, ou até redes WAN, mas tipicamente as pequenas redes, circuitos integrados de alta densidade já eram utilizados, e o custo já tinha caído agora 100 vezes, não 10 vezes, mas 100 vezes, de 10 centavos para 1 milésimo de dólar. Tá? Então caiu 100 vezes. E a quinta geração, computadores em redes de todos os tamanhos, não só computadores, mas hoje com os smartphones nós temos todos os tipos de dispositivos, redes, internet, intranets e extranets, circuitos integrados de alta densidade, e o custo caiu mais 10 vezes. Né? Agora nós temos um décimo de milhar de dólar para cada milhão de instruções. Né? E o futuro ainda está para ser desenhado. Né? O que nós mostramos é que o custo de processamento caiu de $10 para esse valor aqui. Né? Então, a evolução da tecnologia fez com que muita gente tivesse acesso aos computadores, e de outra forma nós temos computadores de muitas características diferentes que estão disponíveis para nossa tomada de decisão quando formos montar uma recomendação como essa que foi solicitada da agência de publicidade logo no início da nossa parte 1 da aula de hoje. Né? Então nós vamos encerrar mais esse vídeo por aqui. Daqui a pouco a gente continua com a próxima aula e aí vamos finalizar essa última parte com a atividade que vocês devem fazer para entregar referente à aula dessa semana, ok? Até já, pessoal.